Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. Que bom que você está aqui crescendo junto conosco na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema com quem você tem andado. Nós vamos falar sobre as pessoas com que você anda e entre essas pessoas nós temos andado com Jesus. Olha que interessante o texto de Marcos, capítulo 4. A partir do verso 35, ele diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como o estava, outros barcos também o acompanhavam. Entendo aqui que Jesus convida os seus discípulos para irem para outro lado, para fazer uma travessia, para fazerem uma caminhada, um trajeto. É certo que esse trajeto no meio do mar, havia outros barcos que o acompanhavam e havia uma multidão que tinha ficado só em solo, na terra, e essa multidão estava caminhando com quem? Os outros barcos estavam sendo acompanhados de quem? Quem estava dentro daqueles barcos? Mas no meio dessa travessia, no meio desse mar aqui, desse alvoroço, ele diz assim, no verso 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma a este se enchendo de água. Eu fico aqui a imaginar e a pensar sobre esse texto, que a Bíblia fala que tinham outros barcos que estavam navegando junto. Nesse barco aqui, no verso 38, vai dizer que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Eu fico a tentar compreender aqui o desespero dos outros marinheiros, dos outros homens que estavam nos outros barcos e não tinha ninguém dormindo. Jesus não estava com eles lá. Nesse barco em específico, Jesus estava lá, mas Jesus foi dormir. Depois de um dia exaustivo, de trabalho cansativo, ele estava descansando, Jesus estava dormindo. Jesus já sabia que no meio daquela travessia, algo iria surpreender os seus discípulos, algo ali iria açoitá-los, algo levaria eles a exercitar aquilo que eles já estavam aprendendo. Aqui eu penso que Jesus, ele estava colocando em prova os seus discípulos. Será que eles já estão preparados para colocar em prática os meus ensinamentos? Será que eles são apenas ouvintes daquilo que eu falo ou eles também são praticantes da minha palavra? No tema de hoje, nós precisamos entender que quando nós estamos no mesmo barco que Jesus, quando nós estamos andando em um caminho que é o caminho de Jesus. Nós temos um grupo de estudo aqui em casa, todas as segundas-feiras a gente estuda presencialmente a palavra de Deus e o nome que Deus nos deu para colocar nesse grupo é Caminhando com Jesus. Porque quando nós estamos caminhando com alguém, nós vamos aprender. Sabe quando você começa a andar com uma pessoa e de repente você está falando como essa pessoa fala? Quando nós saímos de uma região do país e vamos para uma região que tem um sotaque específico, né? Vamos colocar aqui dois extremos, você vai para o Rio Grande do Sul ou você vai para o Nordeste. E se você passa ali uma semana, 10 dias, você sai daquela cidade já falando, né, alguns sotaques, algumas gírias daquelas pessoas, porque nós andamos no meio de um povo, no meio de pessoas e nós começamos a se parecer com essas pessoas. Isso é natural do ser humano. E quando nós estamos andando com Jesus, quando nós vamos caminhando com Jesus, nós começamos a nos tornar parecidos com Jesus. Nós começamos a pensar e pedir para Deus nos mostrar o que nós faríamos, o que nós devemos fazer, quais atitudes nós devemos tomar.
E os discípulos aqui, eles estão iniciando uma caminhada com Jesus, eles já presenciaram alguns milagres, eles já estão a caminho de ver algo espetacular sendo realizado na terra dos Gesarenos. Jesus já sabe por que ele está atravessando aquele lago, por que ele está atravessando aquele mar, e Jesus ali vê as ondas açoitando aqueles discípulos. Jesus, ele está ali dormindo, ele está descansando, mas eu penso que Jesus, está pensando assim: até quando eles vão esperar para colocar a sua fé em ação? Eu estou no barco. E se Jesus está no barco, se eu estou caminhando com Jesus, eu devo seguir a Jesus. Eu devo fazer aquilo que Jesus fala para eu fazer. Eu devo ser aquilo que Jesus diz que eu sou. Eu devo pensar como Cristo pensa. Paulo fala que os nossos pensamentos, que a nossa mente deve se tornar cativa, os nossos pensamentos devem se tornar cativos aos pensamentos de Cristo. Então eu não penso mais como outrora eu pensava, eu não vivo mais como eu vivia antigamente, mas agora eu vivo para Deus. Eu falo para aquele velho Eduardo morrer e agora vive um novo Eduardo, que caminha com Cristo, que vive as coisas de Cristo, que olha e almeja entrar no céu. Nós precisamos entender isso, que se nós não colocarmos em prática, ter a fé que Ele nos ensinou a ter, de nada adianta a nossa caminhada. Nós precisamos exercitar. Quando os discípulos vêm e despertam o mestre e falam: mestre, tu não se importa que nós morramos? Ei, nós estamos no mesmo barco, Jesus, nós vamos morrer todo mundo. O Senhor vai morrer conosco. E Jesus fala: não, eu não vou morrer com vocês, não é essa morte que tem preparado. E Jesus levanta ali, a Bíblia diz no verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Até quando você vai ficar vivendo aí dentro desse mar, sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitado, pelo vento, pela força do vento, e não vai fazer nada? A autoridade de Jesus nos foi dada para que nós pudéssemos usar o nome dele. Na mensagem de domingo, o pastor pregou uma mensagem sobre Mateus 16:19, sobre as chaves do reino. As chaves do reino, quando nós podemos entrar na presença do Senhor, quando nós entramos, nós temos a chave para adentrar. Tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu, mas há algumas regras para que nós possamos entrar e fazer uso dessas chaves. São princípios bíblicos aqui que nós precisamos fazer uso. E quando nós entendemos que Jesus está no nosso barco, que nós estamos caminhando com Jesus, João vai falar lá no capítulo 15, no verso 7, que se nós estivermos no Pai, se as palavras do Pai estiverem em nós, pediremos o que quisermos e teremos a resposta, seremos atendidos, receberemos tudo aquilo que nós pedimos. Sabe, é importante nós entendermos quem está conosco no barco. Se os homens que estavam acompanhando nos outros barcos, como que eles se livraram da tempestade? Como que eles fizeram para aquelas ondas se acalmar? Note que só existe um mar, mas existiam vários barcos. No mar que você está navegando, que pode ser o mesmo mar para todos. Qual é o barco que você está? Você está no barco que Jesus está nele? Ou você está naquele barco que as pessoas lutam sozinhas, elas remam com a força que elas têm, elas buscam aquilo que elas podem na força dos seus braços? Entenda que se nós temos Jesus, mesmo ainda que nos falte a fé, nós podemos despertar Jesus e falar: Jesus, socorre-me, nós estamos perecendo, nós estamos nos afogando.
A distância que você está de Jesus vai falar se você pode clamar a Ele ou não, se você pode chegar a Ele ou não. Mas a Bíblia é clara e ela diz: achegar-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você é uma pessoa que está fora do barco de Jesus, ainda é tempo de você clamar e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor entre no meu barco, que o Senhor entre na minha vida. Sabe, existem pessoas que estão navegando sozinhas. Dentro desses barcos ali existiam homens que estavam navegando sozinhos. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Quantas vezes você passou pela vida, por caminhos e você se sentiu sozinho? Às vezes a vida nos faz navegar sozinho, às vezes é momento de nós aprendermos. Às vezes nós somos obrigados a navegar sozinho, como Jesus já tinha feito com os discípulos outra vez. Eles foram obrigados a navegar sozinho quando Jesus ele anda por cima das águas, né? Já falei sobre isso no outro devocional. Aqui nós precisamos entender que às vezes situações nos colocam sozinhos. José, ele vai ao encontro dos seus irmãos a pedido do seu pai, ele está obedecendo o seu pai, ele está fazendo a coisa certa, ele está indo do jeito certo. Mas o ambiente da sua casa, da sua família, aquilo que ele estava vivendo, o expulsou da sua casa. Seus irmãos colocam ele sozinho num poço. Depois seus irmãos tiram ele do poço e vendem ele como escravo, e ele vai sozinho para o Egito. Quando ele está sozinho na casa de Potifar, junto com a mulher de Potifar, ali a mulher, ela usa de palavras para condenar José, porque José não quis se encontrar com ela, não quis realizar os desejos que estavam no coração dela. Mas José mantém o seu coração íntegro, mesmo que parecia que ele estava sozinho. José falava: aqui não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo e eu não posso pecar contra Deus. Quando ele estava dentro da prisão, ele achava que estava sozinho, mas Deus nunca o abandonou. Zaqueu, quando ele sai caminhando e ele vai à frente de Jesus e ele sobe na árvore, ele é único naquela árvore, ele está sozinho. Mas nenhuma dessas pessoas aqui que estão atravessando, que estão caminhando sozinhos, eles estão de fato sozinhos. Jacó, ele precisou fugir do seu irmão Esaú sozinho. Sabe, tem caminhos que muitas vezes nós achamos que vamos enfrentar sozinho. Como Davi, ele estava lá para enfrentar o gigante Golias e achava que todo o exército ali não tinha coragem de enfrentar, e Davi pensou: estou enfrentando sozinho. Em cada uma dessas passagens aqui, nós percebemos que Deus não os deixou sozinho. Eles não estavam sozinhos porque Deus estava com eles. Nesse mar que você está passando, nesse vento forte que está assolando o seu barco, eu não sei qual é o tamanho do seu barco, eu não sei qual é a potência, eu não sei quantas pessoas você está levando no seu barco. A pergunta que você precisa fazer hoje para Deus é: Deus, o Senhor está no barco comigo? Senhor, eu preciso usar a fé para acalmar essa tempestade, eu preciso usar a fé para mandar o vento se aquietar. Senhor, há algo que eu preciso fazer, eu preciso te acordar, eu preciso te despertar, eu preciso mostrar, falar: Senhor, eu estou perecendo, não tem mais o que eu fazer? Sabe, nós precisamos entender isso, que todos esses homens, apesar de aparentemente estarem sozinhos, Deus nunca os abandonou, pelo contrário, Deus tinha um plano na vida de cada uma dessas pessoas. Deus tinha um plano na vida de Pedro ao ele sair do barco e andar sobre as águas. Deus tinha um plano na vida de José ao permitir que os seus irmãos o vendessem como escravos, para que ele pudesse depois ser o canal que Deus iria usar para sustentar a sua casa, a sua família.
e toda uma nação, toda uma geração foi ali abençoada por causa da decisão de José permanecer fiel a Deus. Jacó, ele permaneceu sozinho por um período de tempo, mas então encontrou seu tio, encontrou suas esposas, mas ele voltou não sozinho, porque ele tinha feito uma oração na casa de Betel, na casa de Deus. Ele falou o seguinte, ele falou: Senhor, se o Senhor for comigo, me dê alimento, me dê roupa, me guardar, me proteger, eu vou ir e voltar, eu vou declarar que o Senhor é o meu Deus. E chegou um tempo que Deus falou: olha, Jacó, agora é tempo de você se lembrar do voto que você fez e cumprir. Sabe, talvez o Espírito Santo está fazendo você lembrar de votos que você fez para que você possa cumprir. Talvez hoje Jesus está falando: ei, você pensa que está andando sozinho, mas eu sempre estive com você, você que tem me ignorado, você que não tem falado comigo. Sabe, nós precisamos entender que numa simples caminhada, num dirigir de carro, aonde você estiver, Deus está ali. E você tem ignorado Deus ou tem falado com Deus, tem permitido Deus falar contigo? Sabe, se você está nessa multidão fora do barco, ou se você está andando em barcos aonde o Jesus não está lá, é momento de você sair do meio da multidão, parar de fazer o que todo mundo faz, parar de andar nos barcos que de repente você não foi nem convidado para entrar, ou nos barcos que você está andando, que não tem um recurso, que é Jesus. Saia desses barcos, saia do meio da multidão e vá para o barco onde Jesus está. Hoje você tem a escolha de escolher Jesus para andar com você. Você pode escolher com quem você vai andar. No Salmo 1 ele diz assim, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Com quem você tem se assentado? Quem tem se assentado à sua mesa? Quem tem sido as pessoas que têm te influenciado? Quem você tem visto aí na tela do seu celular, do seu computador, na televisão? Quem são as pessoas que te influenciam? Qual é a maneira que você está vivendo? Eu convido você a caminhar com Jesus. Venha caminhar com Jesus, porque você vai ver a diferença na sua vida. Quando nós estivermos andando com Jesus, quanto mais nós andamos com Jesus, mais parecido com eles nós nos tornamos. Que você possa cada dia se parecer mais com Jesus, viver e praticar os princípios da palavra de Deus. O que o Senhor termina aqui falando com eles, perguntando para eles: por que vocês estão com tanto medo? Eu não sei por que você está com tanto medo, eu não sei do que você tem medo que aconteça, mas uma coisa eu sei, que quando nós temos medo, aquilo que nós temos medo acontece, porque o medo é uma espécie de fé. E se você tiver fé que uma coisa ruim irá acontecer, tenha certeza que ela vai acontecer. Mas se você puder olhar hoje para Jesus, olhar para Ele e ter fé que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer do jeito que Ele planejou, que você vai ser aperfeiçoado, que cada dia você vai ser mais aperfeiçoado. Aqueles homens que andavam com Jesus falavam assim, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É fácil dar uma ordem para pessoas que estão subordinadas a nós. É fácil dar uma ordem para pessoas menores ou mais fracas que têm medo e obedecem por medo. Mas quando eles viram que a força da natureza, Jesus ordenava e as coisas aconteciam. Quando nós começamos a experimentar desse Deus, algo maravilhoso acontece. Então comece a colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Se você ainda não anda com Jesus, escreva aí: eu decido hoje andar com Jesus. Decida hoje andar com Jesus. Se você já está andando com Jesus, escreva aí: eu estou andando com Jesus Cristo. Há quanto tempo você já está andando com Cristo? Quais são as mudanças desde que você decidiu andar com Jesus? As pessoas conseguem ver diferença na sua vida desde que você começou a andar com Jesus? O que mudou? Conta aí para mim. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, a sua saúde. Que você possa continuar aqui conosco, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.